bem-vindo ao nosso programa, viu? Seja bem-vindo, Marcos Bernardini. Doutor, eu fiz aqui uma introdução agora à nossa conversa, ao nosso bate-papo, e queria saber exatamente qual é essa gravidade. Até porque, também como cyberbullying, né, nós podemos classificar esses jogos que estão sendo apresentados, como no caso do Baleia Azul, não? Exatamente. Recentemente nós tivemos esse evento que acabou sendo discutido no mundo inteiro, não é? Então, quanto mais nós temos essa modernidade que facilita a nossa vida, do outro lado, às vezes ela é usada de forma a causar prejuízo a alguém, não é? Induzindo jovens ou crianças a tomar atitudes que podem ceifar a sua vida, ou seja, algo absurdo, não é? Sim. Mas que acaba realmente influenciando. Olha só, o doutor Marcos Bernardini, gente, é especializado em processo civil, professor com experiência de mais de 12 anos no ensino superior, foi mediador do Tribunal de Justiça de São Paulo, comissário de menores da Vara da Infância e da Juventude do TJ São Paulo, advogado militante, membro da Comissão de Direitos Humanos e Prerrogativas, OAB, entre outros. Eu quero começar, já que começamos falando, inclusive, sobre a questão do bullying infantil, e tendo essa referência justamente com as crianças, são nas crianças que nós encontramos a maior parte do cyberbullying? Sim, na verdade, o bullying, não é? Então, primeiro surge o bullying como um mecanismo de você humilhar, constranger, denegrir de forma reiterada, sistemática e repetitiva alguém, não é? Então, é ligado realmente ao âmbito infantil, seja criança, seja adolescente, então é ligado realmente o bullying a esse tipo de pessoas, não é? Quando isso ocorre num ambiente adulto, então nós não chamamos de bullying, não é? Nós falamos que então a pessoa foi assediada, não é? Então o termo inclusive acaba sendo alterado, até porque um adulto, ele não tem a submissão que uma criança tem, não é? Então a criança, ela é muito mais fragilizada por esse tipo de evento do que um adulto, que óbvio também sofre, mas de forma bastante diferente do que uma criança ou mesmo um adolescente. Então, são situações em que a criança é colocada, ou o adolescente é colocada, por conta de um grupo de pessoas. Isso sempre aconteceu, não é, no âmbito escolar, nos clubes, associações ou coisa do tipo. Com o surgimento da internet, esses mesmos atos, essas mesmas práticas começaram a aparecer em âmbito virtual. Foi aí que surge, então, o cyberbullying, ou seja, é a mesma coisa que acontecia já de forma reiterada presencialmente, mas agora em ambiente virtual, não é? Então, eu posso de forma virtual e não apenas nas redes sociais, mas grupos de WhatsApp e tantos outros que nós temos, né? Instagram, então, uma série de possibilidades virtuais, denegrir ou humilhar alguém, ameaçar alguém, criar nessa pessoa uma sensação de inutilidade, não é? Mexendo ali realmente com a sua autoestima. Chegando em determinadas vezes, a pessoa fica tão depressiva, tão introspectiva, que ela pode inclusive se suicidar. Nós tivemos aqui no Brasil já alguns casos relatados exatamente nesse sentido, não é? Então, humilhações reiteradas, a ponto de que fotos foram feitas e colocadas no grupo da escola, não é? E a menina acabou, infelizmente, se suicidando. Isso é um cyberbullying, não é? Que chegou ao extremo que é o suicídio. Olha, nós vamos continuar esse assunto, até porque eu quero também perguntar sobre, por exemplo, a questão do anonimato, né? Quando a gente sofre um cyberbullying, para quem a gente vai reclamar? Como que a gente vai reclamar? E se você quiser fazer perguntas também, olha, coloca para a gente aqui, Tiago, 11 95033 6870, o WhatsApp está aqui na minha mesa. Eu quero que você me ajude a entrevistar o Dr. Marcos Bernardini e faça suas questões também, tire suas dúvidas sobre cyberbullying. Só aguarda só um minutinho, doutor. Olha, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do anonimato, porque as pessoas utilizam, no caso do bullying convencional, muitas das vezes, nas escolas, por exemplo, existe, claro, o anonimato na questão do grupinho. Às vezes vai o grupinho e faz o bullying com uma certa pessoa. No caso da internet é pior ainda, porque tem um anonimato muito estendido. Como é que funciona? É verdade. Nós vimos na prática, sendo reiteradamente, de forma muito comum, aumentado, né,
a prática do bullying em ambiente virtual por conta dessa ideia, suposta ideia, de proteção com o anonimato. Então, a pessoa vai para a internet, faz ali uma página fake, não é? Ou mesmo um Instagram, ou seja lá o que for, e ela acredita que ela está ali protegida por um anonimato e ela acaba, então, fazendo muito mais coisas do que pessoalmente ela teria capacidade de fazer, não é? Acreditando que ela está protegida por conta disso. Mas hoje não é uma verdade. Então, hoje, o cyberbullying, nós temos delegacias especializadas, não é, para verificar, investigar e conseguir identificar o agressor. Então, não é uma verdade. A pessoa acredita que ela está ali no anonimato, mas é um suposto anonimato que facilmente hoje existe tecnologia para alcançar quem foi a pessoa. Dá para se rastrear essa pessoa. Muito facilmente. Agora, vamos supor, uma pessoa ela passa a ser identificada numa questão de agressão do cyberbullying. Quais são as sanções, as consequências jurídicas no caso dessa pessoa, do agressor? Nós não temos uma lei específica para punir a prática do cyberbullying, não é? Nós, na verdade, temos uma lei recente, em 2015, dizendo o que era o cyberbullying e que o cyberbullying e o bullying, dizendo que as escolas e mesmo o Ministério da Educação devem implementar práticas para tentar coibir esse tipo de atitude. Mas essa lei não traz uma punição. Quando a gente, então, não tem uma punição específica, nós nos utilizamos da legislação que já existe, que não prevê especificamente a prática do cyberbullying, mas que pode gerar uma punição. Mas aí eu vou para difamação, calúnia, injúria, dependendo exatamente daquilo que aconteceu, né? Então, se houve uma difamação, eu vou para os crimes contra a honra. Então, a pessoa pode ser punida, inclusive, criminalmente, mas com os crimes que já são previstos no nosso sistema desde a década de 40, que não previa jamais a ideia do cyberbullying. Além disso, é perfeitamente possível, nós já temos vários casos na prática, em que a pessoa é punida com uma indenização, não é? Então, se de repente achincalhou, humilhou, fez ali alguma deturpação da imagem, não é? Brincando com a imagem da pessoa de forma a humilhá-la, então tem casos assim em que o Poder Judiciário condena a indenizar a vítima por dano moral. Então tem alguns casos nesse sentido. Eu queria fazer uma pergunta a respeito dos memes. Os memes, por exemplo, eu pegar uma foto de alguém, pega a minha foto, uma pessoa pega a minha foto, prepara um meme de alguma coisa que eu falei, enfim, e começa a distribuir, a ventilar isso na internet. Isso é um cyberbullying? É um cyberbullying, mas quando isso ocorre com uma pessoa pública, não é? Então, por exemplo, se isso acontece com você, com um deputado, um político, alguma coisa assim, essa pessoa ela tem uma proteção reduzida, porque ela é pública, não é? Ah. Ela renunciou, é como se ela tivesse renunciado à proteção total. E diferente se isso ocorre com um adolescente, com uma criança que não tem a menor intenção de tornar pública a sua vida privada, a sua foto, e não autoriza isso. Ainda assim, tem que ser verificado, no caso concreto, o que é esse meme, não é? Então, se realmente era uma brincadeira totalmente inocente ou se não, era intencionalmente com o objetivo de humilhar, constranger, realmente criar ali um problema para aquela criança ou aquele adolescente. A mesma coisa ocorre se for com um adulto, não é? Então, não é porque é com um adulto que eu posso ali achincalhar, eu posso humilhar, ainda que seja uma pessoa pública, eu tenho algumas limitações, não é? Então, é uma pessoa pública, ela tem menos privacidade do que um cidadão comum, mas ainda assim, ela tem que ser respeitada, não é? Eu não posso simplesmente achincalhar e fazer aquilo com que eu bem entender com a imagem de alguém. Tá. Olha, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora que não colocou o nome, mas ela tem 59 anos e disse que quando ela estava no ensino médio, haviam vários apelidos que se aplicavam aos colegas. Então, vareta, bolinha, girafa, etc. E ela disse que tudo isso era muito resolvido entre os colegas. Ela ainda relata que se isso acontece hoje, numa escola, por exemplo, vai a família inteira do aluno reclamar que o filho está sofrendo bullying. Isso, de fato, também é considerado bullying hoje, os apelidos? Sim, na verdade sempre foi. O que ocorre é que hoje nós temos uma maior conscientização, tanto dos pais quanto das crianças e do adolescente. Já era. Já era, não é? Então, assim, você ter essas supostas brincadeiras, depende para quem é a brincadeira, não é? De repente, quem está chamando o outro de gordo, baleia ou vareta, para ele é uma brincadeira, mas para a pessoa está criando ali uma depressão, uma introspecção, eu estou ali afetando diretamente a autoestima da pessoa, não é? Então, o
o que eu estou gerando na pessoa, nesse ser que está levando, então, esse monte de apelidos. Então, é óbvio, parece uma brincadeira, às vezes a pessoa, até para tentar se sentir ali acolhida no grupo, principalmente quando é pessoal, ela acaba brincando junto, ela acaba rindo junto, mas internamente aquilo está fazendo mal para ela, não é? Então, o que nós temos hoje é uma maior conscientização. Então, nós temos várias emissoras, não é, fazendo notícias, reportagens sobre isso, nós temos a internet reprimindo, não é? Os próprios sites, não é, de redes sociais falam a respeito dessas práticas, coibindo essas práticas. Então, quando eu tenho maior acesso à informação, é óbvio que do outro lado eu tenho então pessoas querendo que isso não ocorra. Então, é exatamente isso o que acontece. Agora, sempre foi uma atitude reprovável. Vamos supor, nós temos aqui pessoas que acabam se identificando falando, olha, eu estou sofrendo cyberbullying. Qual que é o primeiro passo? Assim, já é o aspecto jurídico que tem que ser tomado? Se for o cyberbullying, a primeira coisa realmente, eu acredito que é o aspecto jurídico para tentar tirar imediatamente e limitar os danos, não é? Tá. Porque um problema que nós temos no cyberbullying é que, diferente do presencial, em que eu posso coibir ali pontualmente, na internet, no ambiente virtual, uma informação, uma foto, um meme, seja lá o que eu coloco em ambiente virtual, aquilo pode acabar tomando uma proporção fora do controle, não é? Então, quanto mais rápido eu tomo uma atitude para coibir esse tipo de propagação, melhor, não é? Então, fazer um boletim de ocorrência, informar o provedor que aquilo está acontecendo, porque hoje, com o Marco Civil da Internet, o provedor ele tem responsabilidade também. Ah, entendi. Ele não tem como filtrar, não é? Tá. Então, é óbvio que as redes sociais não têm a possibilidade de filtrar as informações ou a veracidade do que está sendo colocado ali. Mas, a partir do momento em que há uma denúncia, ele tem a responsabilidade de analisar e retirar imediatamente aquela informação, aquele site, aquela foto, para que aquilo não se propague, não é por aí. Então, se isso não é feito, não é, a princípio, judicialmente o juiz determina e consegue se coibir. Como se proteger antes que aconteça um cyberbullying, doutor? Você tem que tentar perceber se, na prática, isso está minando você, porque começa com brincadeiras, como a telespectadora falou, começam com pequenas brincadeiras e aquilo vai tomando alguma proporção maior do que deveria tomar, né? Então, já do início, isso deve ser reprimido. Olha, eu não gosto desse tipo de brincadeira, e se realmente for uma criança ou um adolescente, os pais, ou se for uma escola, o diretor, os professores, têm que tomar ciência do que está acontecendo para então providenciar que aquilo cesse imediatamente. Doutor, olha, quero agradecer muito sua presença. Eu Acho que que os agradeço. esclarecimentos foram importantes. Tomara que a gente tenha cada vez mais delegacias também especializadas nesse tipo de crime, né? Sim, sim, é importante que o Estado implemente medidas, não é, para tentar coibir, e dentro das escolas também, nos estádios, e quanto mais, né, associações puderem, então, coibir esse tipo de prática, melhor para a nossa juventude e adolescência. Doutor, muito obrigado pela sua Eu que presença, agradeço, viu? viu? Obrigado Estou à por ter disposição. vindo.